Fala galera, por aqui começando mais um vídeo diretamente de Lisboa. Viagem na nossa ideia agora é europeu. E no vídeo anterior nós mostramos para vocês aí a nossa hospedagem e agora a gente vai fazer o nosso primeiro passeio aqui pela cidade. Tá um calor lascado, bora lá. Vou mostrar aqui pra vocês, nós estamos como se fosse num predinho bem antigo. Eu vou mostrar pra vocês como que é lá fora. A iluminação não ajuda muito, mas aqui tá a porta lá do nosso Airbnb. Essa porta, aqui você tem uma escada bem inclinada. Ela é bem inclinada. Tem que ficar esperto aqui pra você não tomar um rolo. Nós chegamos ontem de madrugada e aí pra descobrir que tinha luz eu tive que acender o celular. Foi um pouco complicado, mas tá bom, ó. Você vê aqui, ó. Aqui são vários Airbnbs. Aqui tem um. Mas a localização a gente não saiu ainda para fazer alguns passeios, mas pelo que eu vi no mapa aqui, parece que a gente tá bem localizado. Essa parte aqui, ó, para abrir a porta. Vem. E já estamos aqui na rua. Essa é a nossa rua. Aqui em Lisboa. E aqui esse é o nosso, ó. Essa segunda parte aqui, ó, né? Então você tem essas duas portas aqui, ó. Essas duas portas aqui do nosso quarto e aquela ali é de um terceiro quarto. Depois eu vou deixar passando para vocês aí o quanto eu gastei no Airbnb. Nós vamos ficar aqui por 4 dias. Eu vou colocar quanto eu gastei porque de cabeça eu não lembro. Aqui como eu falei, a localização é muito boa, porém é um lugar muito barulhento. Isso não foi surpresa para nós, porque já tinha muitas informações no Airbnb de pessoas que vieram aqui e falaram do barulho, mas eu não imaginava que era tanto. Nós chegamos aqui num domingo, na madrugada de domingo para segunda, estava meio bagunçado, e aí quando acabou a bagunça era por volta de umas 2h30, 3 horas da manhã, e quando foi umas 6 horas começou o barulho de limpeza, de gente abrindo porta, enfim. Não foi uma noite tão boa dormida não. Mas vamos ver se a localização compensa, vamos ver se hoje, uma segunda-feira, a noite vai estar um pouco mais tranquila. You better tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking. E a nossa primeira parada, a cerca de 170 metros de distância da nossa casa, é o miradouro de São Pedro de Alcântara de Lisboa. Esse miradouro foi construído em 1864. E aqui nesse miradouro é possível você ver o Castelo de São Jorge, a Igreja da Sé e o Rio Tejo. E aqui dizem que é muito bonito o pôr do sol. A gente, como chegamos ontem de madrugada, nós não temos muita ideia a hora que o sol põe aqui. Então vamos ver se a gente consegue voltar aqui no pôr do sol, seja hoje ou seja um outro dia para mostrar para vocês. Como está muito pertinho de casa, qualquer dia que tiver um pôr do sol bonito a gente passa aqui para mostrar para vocês. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Eu tô aqui na igreja de São Roque e aqui nós temos também, como lá no interior de Minas, né, os túmulos, né, das pessoas da Irmandade aqui de São Roque. Olha só que interessante. Você vê aqui, ó, números 84, 5, 77. Jurou? Uhum. 76.
Então, cada número desse corresponde a uma pessoa da Irmandade enterrada aqui dentro da igreja, porque antigamente era assim, quando você fazia parte de uma Irmandade, você tinha direito de ser enterrado juntamente com os seus colegas, né, seus amigos, os membros da comunidade dessa Irmandade, num solo sagrado. Esse era um dos benefícios de quem pertencia à Irmandade. E olha que bonito esse altar. Aqui em cada capelinha dessa, ó, cada capelinha dessa, cada uma com um estilo diferente, feita por um artista diferente. Essa daqui é cheia de anjinhos, mas está menos iluminada. Ó. Lá do outro lado, para vocês verem. Ó, em ouro. Assim. Como eu gosto de mostrar para vocês, cada pedacinho dessas capelas tem um material diferente. Então você tem a madeira entalhada, você tem pedras esculpidas, você tem vários tipos de mármores diferenciados, criando mosaicos. Você tem a madeira esculpida, folhada em ouro. Você tem a porcelana, porcelana lá nos anjos e nos santos. As pinturas. Olha lá no teto que bonito. Então, assim, não é porque é uma igreja, assim, mas na verdade, dentro das igrejas, você tem vários tipos de arte, né? Então é legal você conhecer, mesmo que você não tenha uma religião, né? Eu nem venho por conta de religião, eu venho mais porque eu acho como se eu estivesse num museu, né? E pudesse conhecer as técnicas utilizadas na época. E esse aqui é o elevador Santa Justa, ou mais conhecido como elevador do Carmo. Ele faz com que as pessoas... É um transporte público, na realidade, o que faz com que as pessoas que estejam na parte baixa venham para a parte alta e vice-versa. Principalmente quem está aqui na região do Lago do Carmo. Ele fica bem ao lado aqui do convento de Carmo. Esse elevador seria mais ou menos como se fosse o elevador Lacerda lá de Salvador. Então, que liga a cidade alta à cidade baixa. Esse elevador ele foi projetado por Raul Mesnier, um português de origem francesa, que ele é discípulo de Gustavo Eiffel, que projetou a Torre Eiffel, né? Então, se você ver aqui a parte de estrutura metálica, é bem parecida são os mesmos moldes, né? Os mesmos jeitos de projeção da Torre Eiffel lá da França. O elevador que foi inaugurado em 1907, ele funcionou por muito tempo a vapor. No início, ele tinha capacidade para 45 pessoas e hoje leva no máximo 20 pessoas. Hoje ele se tornou praticamente um transporte turístico, propriamente dito, da população, uma vez que o preço é bem salgado. E daqui de cima você tem uma boa vista do Rio Tejo, você vê toda a Rua do Comércio, você vê ali o arco ali, né, da Rua do Comércio, Rua Augusta, enfim, você tem muitos pontos turísticos aqui que você consegue avistar daqui de cima. Não sei se vale a pena você subir no elevador, sendo que você pode dar a volta aqui pelo Largo do Carmo e estar nessa próxima aqui ao elevador sem custo, né? Mas você vir aqui para ver a visão aqui vale a pena sim. E aí você saindo bem aqui ao lado aqui, sentido Lago do Carmo, você tem aqui Casa Portuguesa de Pastel de Bacalhau. Vamos ver quanto custa, como que funciona aqui. E aqui dentro aqui da casa de pastel de bacalhau, você também tem uma linda visão, aqui você tem ali a visão do elevador, ó. O pastel custa 5 euros cada um, achei um valor um pouquinho salgado. Mas você viu, eu estava conversando com um rapaz que faz ali o bolinho e ele faz na colher, ele não põe a mão,
Fala que ele gosta de fazer mais cuidadoso, ter mais cuidados, para ele ficar mais bonitinho. Ele é angolano e foi muito legal bater um papo com ele. Então, pessoal, essa aqui é a igreja do Nossa Senhora do Carmo. Foi uma igreja muito famosa, que chegou até em popularidade a ultrapassar, né, a Catedral da Sé aqui em Lisboa. Essa igreja, ela foi construída em 1389, mas em 1755 houve um grande terremoto. Inclusive haviam pessoas, né, a igreja estava cheia quando houve esse terremoto e houve um desabamento, né? Após esse terremoto, eles resolveram só manter as ruínas, né, e não construir uma nova. Então lá na frente você tem um museu que você pode ver com mais detalhes, né, construções. A base dessa igreja foi construída, né, em cima de uma área que tinha alguns escritos antigos em latim, coisa muito antiga. E aqui você vê as ruínas, que só sobraram os arcos lá de cima, que sustenta a estrutura atual. Esse aqui é o elevador Santa Justra ou do Carmo daqui de baixo. Ó. Eu falei para vocês, eles têm 45 metros de altura. Cabe 20 pessoas no elevador. Lá em cima você tem um mirante, só que ele está fechado, não está funcionando. E o pessoal está indo, mesmo com valor um pouco elevado, o pessoal ainda continua frequentando. Agora, seguindo aqui nosso roteiro, nós acabamos de chegar na Rua Augusta. A Rua Augusta é a principal rua de comércio aqui de Lisboa. É uma rua onde tem as lojas mais caras, os restaurantes mais caros. É um lugar que definitivamente, para quem quer economizar, precisa evitar, mas é legal para você vir passear, vir conhecer, vir dar uma volta. É bem bonita, uma rua larga e para quem mora em São Paulo ou conhece um pouco de São Paulo, não tem nada a ver com a Rua Augusta Paulista, tá? Que é um comércio literalmente. Então você vê aqui, ó, bastantes restaurantes aqui no meio, mas via de regra são os restaurantes, lojas e comércios mais caros aqui da região. E chegamos aqui no Arco da Augusta e na Praça do Comércio. Esse Arco da Augusta aqui, ele foi projetado para ser construído em 1759 e seria um monumento que iria homenagear a reconstrução da cidade depois do terremoto que aconteceu aqui em 1755. Então, com o início das obras em 1759, esse arco aqui ele só ficou pronto em 1875. Pois é, meus amigos, mais de um século depois que esse monumento foi finalizado e entregue à população. Então, o que era para ser aí um monumento, para ser inspiração para a reconstrução da cidade, foi entregue 100 anos depois e muito com certeza aí quem participou dessa obra ou quem projetou essa obra já não estava mais vivo para ver a inauguração dela. E aqui a Praça do Comércio, ela nem sempre teve esse formato em U. Se você reparar, né? Ela começa ali, vem, ela faz um U, aqui com essas casinhas amarelas e tudo mais. Mas nem sempre ela teve esse formato. Na realidade, o verdadeiro nome aqui era Terreiro do Paço, pois aqui ficava o Paço da Ribeira, que era a principal região aqui da monarquia portuguesa. Então, após o terremoto de 1755, foi um terremoto com repercussões gigantescas. Foi um terremoto seguido de um tsunami e um incêndio gigantesco aqui na Baixa Lisboa, o que fez com que a Baixa Lisboa fosse destruída completamente. E aí, esse novo formato aqui do Paço da Ribeira foi feito nesse formato de U e seriam os dois principais símbolos da reconstrução de Lisboa depois do terremoto. Tentando achar aqui uma sombrinha aqui para me proteger um pouco do sol, porque o sol tá pesadaço, tá fortíssimo o sol. Aí você vem daqui, ó, na Praça do Comércio, logo aqui à tua direita você já vai avistar a ponte 25 de Abril. Aqui, ó. Ela é bem semelhante à Golden Gate lá de São Francisco, não é? Sim, ela foi propositalmente feita pela mesma empresa que construiu a Golden Gate lá em São Francisco. Então até por isso é a semelhança das mesmas pontes. E ela já foi eleita algumas vezes como a ponte mais bonita da Europa.
e caiu uma informação interessante. Então, pessoal, aqui é o pátio da Ribeira, que fica aqui do lado da praça. A praça aqui, ó, na lateral, assim, tem esse pátio, que é bem mais fresco na sombra, que tá dando agora por volta de 37 a 38 graus. Tô toda suada. E nesse pátio, cada portinha aqui são restaurantes, lojas, vinícolas. No prédio aqui mais pra cima, também abriga órgãos do governo, da agricultura, secretaria de pesca, coisa do tipo, tá? Então, todo esse centrão aqui de Portugal tem muita opção de restaurante para todos os bolsos. Chegamos aqui atrás de mim a igreja de Santo Antônio. Santo Antônio é um dos santos, uma das figuras mais cultuadas no mundo católico. No Brasil, ele é muito visto como santo casamenteiro, né? Mas aqui em Portugal não, ele é um dos santos mais respeitados, tanto que no dia do seu feriado, que é 13/6, um dia antes, o dia anterior, eles fazem uma festa como se fosse um Réveillon, por exemplo. Eles ficam esperando da meia-noite que eles começam a comemorar com festas, comidas, bebidas, enfim. Então aqui em Portugal, Santo Antônio tem muito mais apelo para o religioso do que apenas pura e simplesmente pela figura do santo casamenteiro. Mas de onde que veio essa conversa? De onde veio essa história de que Santo Antônio é o santo casamenteiro? Há muitos e muitos e muitos anos atrás, existia uma regra que as pessoas só poderiam se casar com pessoas que tivessem a mesma classe social. Ou seja, uma pessoa muito rica só podia casar com uma outra pessoa muito rica, e uma pessoa pobre ou muito pobre só poderiam se casar com pessoas muito pobres. Mas naquela época já havia muitas pessoas que se apaixonavam por pessoas de outras condições. Ricos se apaixonavam por pobres, pobres se apaixonavam por ricos, e eles tinham que às vezes até sair escondido para que eles não fossem descobertos. Foi aí que então Santo Antônio ele interferiu a essa lei para que pessoas pudessem se relacionar, pudessem casar, pudessem ter relacionamento, pessoas de todo e qualquer tipo de classe social. E aí, inclusive, para homenagear essa interferência de Santo Antônio, que conseguiu interferir aí na lei que pessoas de qualquer tipo financeiro pudessem casar, todo dia 12 de junho, aqui em Portugal, é o dia do casamento em massa. O que acontece? Aqui na igreja de Santo Antônio, pessoas que não têm condições de pagar pelo casamento, eles vêm aqui e casam vários casais aqui juntos, num único momento, num único dia, no dia 12 de junho, que aí se tornou o dia, desde 1958, esse se tornou o dia do casamento. E foi exatamente aqui que nasceu Santo Antônio. Não se sabe exatamente o ano correto, estima-se que foi entre os anos 1191 a 1195. Santo Antônio ele era de uma família muito nobre, então desde muito cedo ele aprendeu a ler, escrever, cantar, tocar, e ele desde cedo, junto com seus pais, ele se envolveu na Igreja da Sé. Então, para vocês terem uma ideia de como Santo Antônio era intelectualmente e culturalmente evoluído, ele aprendeu a recitar salmos em latim. Então, nesse momento, ele se tornou conhecido aqui na região como o menino do coro. O coro da igreja, que cantava, né? E foi aí, com esse título de menino do coro, que foi atribuído a ele o primeiro milagre. Usando os dedos, ele fez uma cruz na Igreja da Sé para espantar todos os demônios que o atormentavam. Em sua adolescência, ele foi passando por alguns mosteiros, até o crescimento. Na fase adulta, em 1220, ele foi fazer a sua primeira missão fora aqui de Portugal. A sua primeira missão fora aqui de Portugal foi para Marrocos. Fez a sua missão. Quando foi para retornar, os ventos do barco sopraram e levaram o barco para um outro destino. E aí Santo Antônio foi parar na Itália. Na Itália ele conheceu São Francisco de Assis e nunca mais ele voltou para Portugal. Santo Antônio morreu cedo. Ele morreu em 1231, o dia 13/6 de 1231. Vamos falando aí, se ele realmente nasceu em 1195,
Nós estamos falando aí de 36 anos, morreu muito jovem, né? Mas muita gente conhece ele como Santo Antônio de Pádua. Mas por que Santo Antônio de Pádua? Santo Antônio faleceu numa cidade, eu vou ler aqui a cidade porque eu não lembro de cabeça, se chama Arcella. Arcella é uma cidade na Itália que fica muito próxima a Pádua. Então é por isso que muita gente o chama de Santo Antônio de Pádua. Em 30 de maio de 1232, Santo Antônio foi canonizado. Um pouco menos de um ano do seu falecimento. E você sabia que Santo Antônio não se chamava Antônio? O nome verdadeiro dele era Fernando Martins de Bulhões. Quando ele de fato entrou de cabeça aí no catolicismo, ele quis abandonar esse nome e ter como se fosse um novo nascimento, entre aspas, né? Ele se inspirou muito em Santo Antão, então por isso escolheu Antônio para ser o seu nome oficial desde então. Ele quis que com esse movimento encerrasse aquele ciclo de vida dele e que dali em diante iniciasse ou nascesse uma nova pessoa com o nome de Santo Antônio, ou no caso ali apenas Antônio naquele momento. Aqui em Portugal há uma tradição que se uma criança nascer no dia de algum santo, que ela precisa ser homenageada com o nome daquele santo. Vamos dar um exemplo de uma pessoa famosa aí mundialmente, que é o escritor Fernando Pessoa. Ele nasceu dia 13/6, então por esse motivo ele se chama Fernando, que é o nome original e o nome de batismo aí de Santo Antônio. Então por isso que ele se chama Fernando no caso aí Pessoa, né? Seria por conta de Santo Antônio. E o nome real aí de Fernando Pessoa é Fernando Antônio Nogueira de Pessoa. E bem ao lado aqui da igreja de Santo Antônio, nós chegamos aqui à igreja Basílica ou Catedral da Sé, que é, acho que, o principal ponto turístico e o principal ponto daqui de Lisboa. A igreja foi construída no século XI, em 1147. Essa é a igreja mais antiga aqui de Lisboa e já passaram por várias transformações, principalmente aí depois do grande terremoto de 1755. A gente está sempre citando o grande terremoto de 1755, que é para vocês verem o quanto a cidade mudou, o quanto a cidade foi transformada por conta dessa grande catástrofe que aconteceu, né? Eu sempre tive muita curiosidade de saber e entender de onde vem a origem Sé. Não sei se tinha alguma coisa ligada à fé ou alguma coisa do tipo. Não, Sé significa sede episcopal, ou seja, a sede do bispo da região. Então, a Sé é onde fica a principal catedral daqui da região de Lisboa. Talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so hard. E para finalizar o nosso dia à noite, que agora já são que horas, gente? Agora são 6:30 da noite. Nós vamos agora almoçar, que é o almoço, janta. O meu é um prato de bacalhau espiritual. Não sei qual é o espírito que ele tem. Qual que é o espírito, mãe? Não sei. O da Aline é um quê? Bacalhau de Santiago. Santiago. É que o nome do restaurante chama, bem grande de chama bacalhau. Santiago. Aí tá vindo o restante aqui. Aí da minha mãe é um salmão com batata, cenoura, brócolis, tomate e uma saladinha. E da Júlia venderam como picanha, mas não é uma picanha. Obviamente não é uma picanha. E arroz. Mas você vai ser a primeira. Vai lá, filha. Te dou a liberdade de você ser a primeira a provar. Não. Bom, ruim, médio. Médio. É mole? Molinho não, mas também não é duro. Agora vamos a Aline provar o dela. Santiago. Espera que tá bem quente. Tá top. Experimentar o salmão. Tá bom. Muito bem, e é isso aí. E esse momento aqui da refeição aqui em Portugal é um dos momentos mais esperados, porque a comida portuguesa é tão boa, né? Então agora vamos jantar e almoçar e vamos encerrando aqui o vídeo.
Obrigado por terem chegado até aqui. E até o próximo vídeo, meus irmãos. Um abraço.